Fala moçada, boa tarde. Estamos aqui em Pernambuco, Recife, essa cidade que é histórica, que tem um aparato histórico enorme, em que aqui nós estamos em frente à estatueta do Barão de Rio Branco, que dá nome à praça, próximo ao Marco Zero. Iniciou aqui a história de Pernambuco, alguns pernambucanos citam que até do Brasil, né, a origem das estradas, do quilômetro zero. E eu lembro aqui, e parafraseando o sociólogo Gilberto Freire, Recife é um local cosmopolita, é uma cidade talássica, talassocrática, onde os rios, a parte fluvial, os mares dão um grande poderio para a cidade, economicamente falando, na parte cultural e social também, em que agrega aqui todo o histórico e nessa beleza de sociedade, de comunidade que se formou aqui nos arrecifes de Pernambuco. Josué de Castro, cidadão do mundo, a chamou de cidade anfíbia. O poeta Gonçalves Dias, de Veneza americana, epíteto usado pelos populares pernambucanos quando a chamam de Veneza brasileira. E aqui nós temos o rio Capibaribe, devido às capivaras que viviam próximo do habitat, o Beberibe, devido às aves e às arraias que viviam perto. Essa história da questão de Veneza, comparando lá as cidades europeias, italiotas, aqui nós temos também uma relação muito íntima com os mares, com a parte fluvial dos rios que se unem e formam aqui todo o histórico de proteção das cidades, do arrecife, né? Recife vem de arrecife, uma palavra árabe, al-Recife. Essa palavra ela vem de formação de blocos de pedras, como a gente consegue ver, são blocos de paredes de pedras naturais que protegem inclusive aqui a praia, quer dizer, protege as ondas da praia e protege a cidade em si. Então é uma riqueza de informações geográficas que facilitaram aqui o povoamento de Recife em Pernambuco, próximo ao Marco Zero, como já citado, quilômetro zero, onde se inicia toda a história da construção social e geográfica de Pernambuco, aqui no Recife. O Marco Zero não é apenas um simples marco geográfico, ele fica localizado aqui no bairro do Recife Antigo, onde nós temos os prédios com estrutura arquitetônica também, que preserva o patrimônio cultural material desta cidade. Próximo aqui ao rio Capibaribe, Ibe para os indígenas, para os tupi-guaranis, significa rio. É por isso que quando existe alguma terminação com o Ibe, a gente associa também a parte fluvial. E esse Marco Zero ele serve para medir as distâncias das principais cidades brasileiras. Mas, além disso, o Marco Zero ele carrega na alma, em seu seio, uma cidade que pulsa, uma energia cultural. Aqui próximo também nós temos uma estrutura artesanal, nós temos a Caixa Cultural, que representa todo um ciclo de museológico, de atrações também. E é aqui nesse Marco Zero onde acontecem também as principais festas que ocorrem aqui na cidade de Recife. Chegamos num ponto importante da história de Recife, um dos marcos monumentais, a Sinagoga Kahal Zu Israel, que é a primeira sinagoga das Américas, em um contexto de santas inquisições, de perseguições contra os não cristãos lá na Europa, reforma contra reforma. E aqui os judeus, de certa maneira, se refugiaram, aproveitando o embalo, toda a noção das invasões holandesas, os holandeses que permitiam uma diversidade religiosa, uma liberdade religiosa a mais, visto que o Brasil era colonizado por Portugal. Portugal, por sua vez, era no regime de padroado. Esse regime de padroado é relacionado à fé católica cristã. Então, a religiosidade obrigatória era o catolicismo cristianizado. E aqui, quando os holandeses chegam a dominar o Nordeste, principalmente Pernambuco, aqui Recife, os judeus aproveitam essa chegada em Pernambuco e aqui em Recife fundam a primeira sinagoga das Américas, Kahal Zu Israel. Então é um monumento histórico, um patrimônio dos judeus aqui no Brasil que rememora toda essa situação aí. E aqui vale lembrar que esses judeus sefarditas, eles, quando os holandeses são de certa maneira expulsos, estipados aqui do Brasil, os judeus eles vão para Nova Amsterdã. Nova Amsterdã, no caso, que seria hoje Nova York. Então esses judeus que foram até lá, eles promoveram o desenvolvimento sobretudo de Nova York. Olha aí, que informação importante que às vezes nos passa desapercebido, não é? E aqui a estrutura
Infelizmente não tem como a gente adentrar no prédio, mas lá tem o mikve, né? Em uma postagem no Instagram eu fiz em Olinda uma piscina de banhos naturais onde se fazia o banho de purificação judeu, que é o mikve. Então aqui a gente tem dentro deste prédio, inclusive também algumas escrituras. É um prédio de tamanha importância para a historiografia e estrutura cultural aqui de Recife. Então, jovens, finalizamos aqui esse tour, esse vídeo informacional sobre Recife, aqui em Pernambuco. Muitas vezes na historiografia, nas aulas de história, a gente explora bastante a Revolução Pernambucana, que vai até o Ceará com a Bárbara, mas hoje especificamente a gente sai um pouco desse nível de conflitos da Revolução Pernambucana de 17, da Confederação do Equador, e aqui a gente trata um pouco mais da historiografia da origem de Recife. Poderíamos passar aqui vários temas como a origem de Olinda, como o próprio Porto de Galinhas, que em uma determinada época o Porto de Recife, por uma questão da proibição do tráfico de escravos, a galera começou a tentar escravizar, inclusive transportar escravos até o Porto de Galinhas, que era conhecido como Porto Rico. Mas aqui em Recife a gente finaliza. Espero que tenha contribuído um pouco para quem acessar e conseguir assistir esse vídeo. Valeu, até a próxima, tchau, tchau.